Olá a todos, bem-vindos à segunda semana de Saúde Infantil-Juvenil do Hospital Distrital de Santarém, com o tema Crescer Bem e Bem Crescer. Eu sou o enfermeiro João Paulo Rodrigues, trabalho no Serviço de Pediatria e venho-vos falar hoje em primeiros socorros para crianças do primeiro ciclo. Apesar de serem crianças pequenas, vocês podem ser muito úteis e podem salvar vidas tendo em conta as dicas que eu agora vou dar, que são bastante importantes para vós. Então, a primeira coisa que têm que decorar é o número de emergência, que é o 112, que podem ligar sempre que haja uma emergência. Mas atenção, porque o 112, apesar de ser gratuito em qualquer telefone, mesmo que o telemóvel não tenha saldo, podem ligar, porque este número está sempre acessível. Mas devem ligar apenas se for necessário, está bem? Irá responder uma pessoa do outro lado da linha, depois essa pessoa irá fazer perguntas e depois devem responder a todas as perguntas e fazer o que essas pessoas pedirem. Não se deve brincar com este número, porque este número é um número de emergência. Se vocês brincarem com este número, há pessoas que podem necessitar e depois não têm ajuda atempadamente. Vamos falar primeiro de feridas. Toda a gente caiu, toda a gente fez uma pequena ferida e então o que é que nós temos que fazer quando fazemos uma ferida? Num acidente ou numa brincadeira? E então, as feridas pequenas devem ser lavadas com água corrente e sabão e depois devem ser desinfetadas com antisséptico, como por exemplo soro fisiológico, água oxigenada, não utilizar álcool porque arde, está bem? E depois devemos colocar um pence rápido. Entretanto, há mamães que depois põem uma pomada antisséptica que também pode ser utilizada. As feridas grandes é diferente. As feridas grandes devem ser cobertas com um pano limpo e têm que ser tratadas no hospital. Se virem um adulto ou uma criança com feridas grandes e muito sangue, devem pedir ajuda a outro adulto ou ligar o número 112, que é o número de emergência, como já falámos anteriormente. Não devem mexer em feridas com sangue de outras pessoas, está bem? É perigoso e nós podemos apanhar outro tipo de doenças. Agora vamos falar das queimaduras. As queimaduras podem ser de primeiro grau, de segundo grau e de terceiro grau. As de primeiro grau fazem com que a pele fique muito vermelha e fique muito quente e são dolorosas. Como, por exemplo, as queimaduras solares, quando os meninos vão à praia e estão muito tempo expostos ao sol pela primeira vez, tal como se vê nesta imagem. Nas queimaduras de segundo grau existem umas bolhas com líquido e não se devem rebentar essas bolhas, está bem? Não rebentar. Estas queimaduras têm que ser tratadas no hospital. Somos nós, profissionais de saúde, que tratamos essas feridas. Nas queimaduras de terceiro grau, a pele é completamente destruída e as pessoas têm que ser internadas para serem tratadas. Está bem? Nós devemos ter cuidado com o sol. Vocês têm que ter cuidado com o sol. Quando forem à praia ou quando estiverem expostas ao sol, devem utilizar um protetor solar, porque o sol pode ser perigoso e pode depois fazer doenças muito perigosas quando formos adultos. Está bem? Portanto, as melhores horas para nós apanharmos sol na praia são todas as horas até às 11 da manhã e depois só a partir das 16 horas, das 4 da tarde. Portanto, entre as 11 horas e as 4 da tarde não devemos apanhar sol e devemos estar num local à sombra, está bem? Devemos ter cuidado com água muito quente, não brincar com água quente, não devemos brincar com fósforos ou com outros produtos químicos inflamáveis, porque às vezes há produtos químicos que são inflamáveis e são perigosos, podem nos queimar. E também devemos ter muito cuidado com o fogo, não devemos brincar com o fogão, certo? Não brincar com o fogão lá de casa, especialmente se o fogão for a gás. Se a queimadura for muito grande, temos de pedir ajuda a um adulto ou então ligar o 112, o nosso número de emergência, tá bom? Agora vamos falar de incêndios. Ora, se houver um incêndio, se nós nos apercebemos que há um incêndio na nossa casa, devemos fugir para a rua e pedir ajuda a um adulto, tá bem? Porquê? Porque, em primeiro lugar, não devemos lançar água para o lume, porque podem existir aparelhos elétricos ou podem existir produtos inflamáveis que, depois, em contacto com a água, podem provocar uma explosão. Ou nos aparelhos elétricos, nós podemos apanhar um choque. De toda a maneira, devemos, se houver, por exemplo, se o local onde nós estamos e que há um incêndio tiver muito fumo, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que
ir gatinhar, metermos o mais possível ao nível do chão, para depois irmos para a rua, mas atenção, não respirar com a cabeça levantada. Devemos respirar com a cabeça rente ao chão, porque é o sítio onde há mais oxigénio e onde nós não nos intoxicamos mais. Portanto, o ar é muito mais rico em oxigénio junto ao chão, porque o ar superior, como está cheio de fumo, tem muito monóxido de carbono e pode nos intoxicar. Se o incêndio for num prédio, não devemos utilizar o elevador, nunca, está bem, mas devemos utilizar as escadas. Portanto, as escadas de serviço, certo? Se a nossa casa tiver gás, primeiro, quando nós entramos em casa nos cheirar a gás, nunca devemos acender a luz nem fazer lume, está bem? Porque o gás é muito inflamável e só ao ligarmos o interruptor podemos provocar uma explosão e ficarmos queimados. Devemos abrir as janelas se tivermos acesso, mas se não tivermos acesso, saímos para a rua, devemos sair para a rua e depois vocês têm que pedir ajuda a um adulto, está bem? O primeiro adulto que aparecer na rua, está bom? E peçam ajuda a dizer: a minha casa cheira a gás, ajude-me, por favor, tá? Choques elétricos. Não devemos brincar com aparelhos elétricos, está bem? Porque os aparelhos elétricos podem nos provocar choques. Nem devemos mexer nos fios. Um choque elétrico pode-nos matar e pode provocar queimaduras muito graves. As queimaduras dos choques elétricos são normalmente queimaduras de 3º grau. São as mais graves, está bem? E também não devemos deitar água por cima dos aparelhos elétricos, nem colocar os aparelhos elétricos dentro da água. É muito perigoso. E nem devemos de tocar nos interruptores, nem nas tomadas, com as nossas mãos molhadas. As nossas mãos têm que estar secas, está bem? E nunca utilizar aparelhos elétricos dentro de água, está bem? Nunca. Tem que ter muito cuidado com isso, tá? Se alguém apanhar um choque elétrico, nós não lhe devemos tocar. Porquê? Porque se nós tocarmos na pessoa que apanhou um choque elétrico, nós também apanhamos, porque somos a última pessoa e nós podemos estar em contacto com a Terra e depois nós apanhamos um choque ainda maior, tá bom? O que é que nós devemos fazer se alguma pessoa tiver a apanhar um choque elétrico? Em primeiro lugar, se souberem onde fica o quadro da luz, desligar o quadro da luz. Mas se não conseguirem desligar o quadro da luz ou se não souberem onde está, devem pedir ajuda imediatamente a um adulto ou ligar o 112, tá bom? E a eletricidade é muito perigosa e pode matar. Cuidado! Agora vamos falar dos afogamentos. O que é um afogamento? Um afogamento é quando uma pessoa fica dentro d'água e depois deixa de respirar. Porquê? Porque os pulmões enchem-se de água. E como os pulmões se enchem de água, não pode haver troca de oxigénio das trocas gasosas normais para nós podermos respirar e as pessoas morrem por asfixia. Está bem? As pessoas, quando se estão a afogar, ficam muito aflitas porque querem respirar e não são capazes. Se nós ouvirmos alguém gritar que se está a afogar, ou se vimos alguém que está dentro d'água e que está muito atrapalhada, devemos pedir ajuda muito rapidamente, está bem? Não devemos estender a nossa mão a essas pessoas. Por exemplo, imaginam que está alguém dentro de uma piscina e que está muito aflita. Essas pessoas têm muita força, podem nos arrastar também para dentro d'água, elas com a aflição não se apercebem e depois podemos afogar os dois, está bem? Podemos ficar os dois muito atrapalhados e podemos morrer os dois afogados. E isto acontece com alguma frequência, está bem? A única coisa que nós temos que fazer é pedir ajuda a um adulto. Temos de ter cuidado na praia e nas piscinas. Porquê? Porque muitas vezes nós, quando olhamos para o fundo da piscina, parece-nos que não é funda, mas é. E depois nós podemos, por exemplo, não conseguirmos estar em pé e depois, se vocês não souberem nadar, podem-se afogar, está bem? O que é que nós devemos de fazer? Primeiro, nunca tomar banho sozinhos. Devemos tomar banho sempre na presença de um adulto, está bem? Agora vamos falar de acidentes. Portanto, já toda a gente viu acidentes. Ou em filmes, ou mesmo quando foram passear com os pais, viram acidentes. Se vimos algum acidente que estejamos sozinhos e que não haja já ninguém a ver, devemos ligar o 112. Não devemos mexer nas pessoas, está bem? As únicas pessoas que podem mexer, nas pessoas que estão acidentadas são os bombeiros e os técnicos do INEM, está bem? Nós não devemos mexer porque não sabemos. Nem os adultos devem mexer, é ligar o 112 e depois o socorro será rápido. Agora vamos falar de outra coisa importante, que são os animais perigosos. Toda a gente já foi à praia e toda a gente já viu alguns animais. Primeiro as alforrecas e as medusas,
que são animais gelatinosos que até parece que são muito fofinhos, mas não são. Atenção, porque esses animais têm umas células urticantes que provocam queimaduras graves. Há mesmo um que aparece nas nossas costas, que se chama caravela portuguesa, em que as queimaduras são mesmo muito graves. Portanto, nunca tocar nestes animais. O segundo animal que eu também peço para não tocarem são os escorpiões, que parecem umas aranhas com um ferrão, como veem na imagem, mas este ferrão é venenoso, provoca muitas dores e algumas espécies que podem ser mortais, está bem? Que têm um veneno que pode ser mortal, tal como as cobras. As cobras, mas como toda a gente tem medo de cobras, eu não fui pôr aqui a imagem da cobra, mas o escorpião é menos vulgar, mas atenção, porque são animais que vivem debaixo das pedras e que, ao levantar uma pedra, pode existir um animal destes e podem ser perigosos. O mesmo com as aranhas. Há picadas de algumas espécies de aranhas no nosso país que também são muito dolorosas, não mexer nas aranhas. E a mesma coisa com as centopeias, que são aqueles animais que têm muitas perninhas, e esses animais também podem provocar uma mordedura também bastante dolorosa e também pode infectar. Não mexer nas centopeias. Ter também atenção aos cães e aos gatos, está bem? Porque cães desconhecidos podem ser perigosos, podem morder e fazerem mordeduras muito graves. E os gatos também, porque os gatos são muito imprevisíveis, têm umas garras afiadas e depois podem nos magoar seriamente. Portanto, se algum gato, se aperceberem que há um gato, por favor, não lhe mexam, se for um gato estranho. Uma coisa é o gato da nossa casa, outra coisa é um gato que está na casa de outras pessoas que consideram-nos a nós estranhos e não nos conhece. E podem reagir de uma maneira agressiva. Está bem? Se encontrarmos alguma pessoa inconsciente, que é o que se chama normalmente uma pessoa desmaiada, o que é que nós temos que fazer? Devemos pedir ajuda a um adulto e ligar o 112, está bem? E depois responder às perguntas que a pessoa do 112 faz no outro lado da linha e depois vocês fazerem e dizerem tudo aquilo que as pessoas dizem do 112, está bem? Não se esqueçam. Uma das coisas importantes que vocês devem saber é a vossa morada, o vosso número de telefone. É muito importante, está bem? Pelo menos a morada, para as pessoas do 112 saberem qual é a vossa localização. Certo? Há uma das coisas que ajuda muito é terem telefones úteis junto aos vossos telefones ou com os vossos telemóveis gravados nos vossos telemóveis. Como, por exemplo, o Centro de Saúde Antivenenos, porque os vossos pais podem ter essa necessidade. A Saúde 24, que também dá dicas sobre a nossa saúde e sobre onde nos vamos dirigir para recebermos cuidados de saúde. O do Hospital de Santarém, o da Polícia de Santarém e o dos Bombeiros de Santarém. Ou então os bombeiros das outras localidades, se vocês forem noutras localidades. Está bem? Espero que tenham gostado, espero que esta informação tenha sido útil para vós. Muito obrigado e não se esqueçam que vocês podem salvar vidas com pequenos gestos, porque vocês, apesar de serem pequenos, podem ser muito úteis. Tá bom? E muito obrigado mais uma vez.